Tudo bem, pessoal? Este é Harry Sultan. Como vocês sabem, Hizb ut-Tahrir é uma organização islamista com forte presença no Ocidente, apesar de ser proibida na maioria dos países muçulmanos, como Bangladesh, Egito, Indonésia e Paquistão. No ano passado, a Grã-Bretanha proibiu o Hizb ut-Tahrir após o grupo não conter seu ódio pelos judeus depois dos ataques terroristas de 7 de outubro. Fiz um vídeo detalhado sobre isso, confira quando puder. O link está na descrição do vídeo. Até a Grã-Bretanha proibir o Hizb ut-Tahrir no ano passado, apenas a Alemanha no Ocidente havia banido essa organização islamista antissemita. Provavelmente por causa de seu passado antissemita, a Alemanha tem o melhor radar quando se trata de detectar o antissemitismo. Por isso, a Alemanha foi o único país ocidental a proibir o Hizb ut-Tahrir. Mas outros países ocidentais ainda não o proibiram. Até o momento deste vídeo, o Hizb ut-Tahrir ainda não está proibido nos Estados Unidos da América, Austrália e Canadá. Mas parece que estamos prestes a fazer algum progresso. O Hizb ut-Tahrir do Canadá agendou sua conferência anual após cancelar o evento do ano anterior, quando o governo britânico proibiu o grupo islamista. Isso mostra como estamos progredindo. O secretário do Interior do Reino Unido, James Cleverly, declarou que o Hizb ut-Tahrir é uma organização antissemita que incentiva ativamente o terrorismo, elogiando e celebrando os ataques de 7 de outubro. O evento Conferência do Califado 2025 estava programado para ocorrer em Mississauga, cidade próxima a Toronto. Mas o grupo mudou para Hamilton, uma cidade portuária no Lago Ontário, a cerca de 49 quilômetros de distância, o que foi um grande alívio para a prefeita de Mississauga, Caroline Parrish, mas não tanto para o prefeito de Hamilton. Por outro lado, a prefeita de Hamilton, Andrea Horwath, não pareceu particularmente entusiasmada em receber este homem em sua cidade, afirmando que não há absolutamente nenhum lugar em nossa cidade para indivíduos ou grupos que espalham mensagens de divisão ou intolerância. Como eu disse, mais países muçulmanos proibiram o Hizb ut-Tahrir do que os ocidentais. Por quê? Porque o Ocidente precisa descobrir onde traçar essa linha quando se trata de liberdade de expressão e os chamados grupos não violentos. Richard McNeill Wilson, associado de pesquisa no Programa de Governança Global no Instituto Universitário Europeu, acredita que proibi-los causa mais mal do que bem. Ele diz que isso prejudica as comunidades muçulmanas, enfraquece os direitos civis e democráticos e até mesmo dificulta o contra-terrorismo. E não é o único a pensar assim. Michael Kahn, diretor do Matthew B. Michael Kenney, da Universidade de Pittsburgh, adverte que a proteção das instituições democráticas não deve subverter os princípios fundamentais de liberdade de expressão, assembleia e associações. Ele defende o monitoramento dessas instituições para evitar que se envolvam em violência política, ao mesmo tempo que capacita os cidadãos a desafiar suas próprias ideologias radicais. Essas pessoas não compreendem o Islã ou os muçulmanos, mas creio que a liberdade de expressão deve ser protegida a qualquer custo. Mas quando se trata de lidar com diferentes culturas, é necessário ajustar-se adequadamente. Esses professores e especialistas acreditam que cada indivíduo de todas as culturas se comportará da mesma maneira que alguém que cresceu em uma cultura onde a liberdade de expressão amadureceu ao longo de séculos, como no Ocidente, por exemplo. O Islã ensinou a seus seguidores que a liberdade de expressão não é algo bom. Aqui está um ditado dourado de Muhammad. As pessoas antes de vocês foram apenas destruídas por suas perguntas excessivas e discordâncias com seus profetas. No contexto atual, a palavra profeta pode ser substituída por califa ou califa. Como os muçulmanos foram ensinados a seguir seu califa, a menos que ele os afaste do Islã? Como nenhum desses islamistas e jihadistas afirma que estão afastando os muçulmanos do Islã, espera-se que os muçulmanos sigam seu califa. Confira este hadith. Você deve seguir o seu califa mesmo que ele pareça uma uva passa preta. Desculpe, estas não são minhas palavras, são as palavras do maior homem que já viveu, Muhammad. Pessoas que se convertem ao Islã ou pensam que o Islã não tem racismo devem deixar o Islã após ler este hadith. Há outros hadiths também, mas não entrarei em detalhes. Então, como você pode maximizar a liberdade de expressão para pessoas que não acreditam na liberdade de expressão? Eles estão apenas usando a liberdade de expressão para desmantelar toda a civilização ocidental. Eles estão, na verdade, dizendo isso eles mesmos, que usarão a liberdade de expressão para acabar com a liberdade de expressão.
Um ocidental comum que reclama da falta de liberdade de expressão devido à regulamentação ou censura do governo não deseja acabar com essa liberdade. Os muçulmanos querem. A cidade de Birmingham não tolerará o desrespeito ao nosso profeta, que a paz esteja com ele, e haverá consequências para suas ações. Você terá repercussões por suas ações. Desde o nascimento, fomos ensinados a defender a honra do nosso profeta, arriscando nossas próprias vidas. Eles estão vindo de posições completamente distintas. Portanto, esses professores aplicando uma solução única para todos não é apenas falacioso, mas incrivelmente estúpido também e nunca funcionará na minha opinião. Pessoas que não acreditam na liberdade de expressão devem ser tratadas com cautela e devemos examinar quais ideias eles estão promovendo em nome da liberdade de expressão. Se o Hizb ut-Tahrir usa a liberdade de expressão para trazer a Sharia, que não inclui tal liberdade, então isso não deveria ser protegido. Deve ser observado como um falcão e qualquer discurso que equivale à derrubada de sistemas existentes, como as democracias liberais ocidentais, deve ser enfrentado com força extrema. Veja como é patético o raciocínio deles. O grupo do Facebook Toronto Muslims, em uma promoção do próximo evento, nos conta orgulhosamente como o domínio islâmico já se estendeu por 3 continentes, desde os Balcãs até o sudeste da Europa, a Anatólia, a Ásia Central, a Arábia e o norte da África. Veja a hipocrisia aí. Eles adoram envergonhar a Grã-Bretanha por seu passado colonial, mas ao mesmo tempo celebram o colonialismo islâmico. Além disso, disse que, desde a perda do Império Otomano, a Ummah testemunhou nada menos que derramamento de sangue, ocupação estrangeira, invasões e opressão ao longo desses últimos 100 anos. Mas as potências coloniais têm medo de nós. Nada pode nos impedir da vitória prometida por Alá ou algo do tipo. Esta é a razão pela qual eles são tão bem-sucedidos em galvanizar milhares de muçulmanos para a jihad, porque acreditam que, uma vez iniciada a jihad, a ajuda divina virá em seguida. Mas isso nunca acontece, como você viu em Gaza, porque não há Alá, nenhum aliado chegando, nenhuma ajuda divina está vindo. Isso é uma ilusão em massa. E, infelizmente, os muçulmanos são as maiores vítimas dessa ilusão. De qualquer forma, basicamente eles estão dizendo que quando os muçulmanos colonizam o mundo, é bom. Mas quando o Ocidente faz isso, é mal. Como eles não conseguem ver essa hipocrisia? Outro vídeo promocional considera ilusório o estado atual da Palestina. Pense nos cruzados que ocuparam a Palestina por 200 anos, muito parecido com os sionistas hoje, diz o narrador enquanto mostra imagens de guerreiros islâmicos. O que está impedindo os exércitos muçulmanos de proteger nossos irmãos e irmãs muçulmanos, senão os governantes corruptos apoiados pelas potências coloniais? Hoje, este é o chamado à ação da Ummah. Chamado da Ummah. Vamos ver até onde vai. Potências coloniais, eles só usam essas palavras para agitar seu povo. O site do grupo, hizbecanada.org, menciona que os palestrantes abordarão estes tópicos: nacionalismo e os regimes, inimigos de primeira linha do Islã, as potências colonialistas, desmascarando mitos e apagando nossos medos. Apenas o Khilafah libertará a Palestina. Tudo o resto é uma distração e confira esta parte. Isso é tão importante, desesperar-se com a vitória de Allah é proibido. Confiar nele é uma obrigação. É por isso que eu te disse antes, eles acreditam tão cegamente e dogmaticamente no Deus inexistente que eles começam essas guerras que nunca acabam vencendo. Eu acho que apenas os muçulmanos têm que dizer a eles que isso não está funcionando. Precisamos mudar nossa estratégia. Mas como você atualiza a palavra final de Deus? Você não pode. Você repete o mesmo erro várias vezes, esperando um resultado diferente, o que, obviamente, não vai acontecer. O grupo foi fundado em Jerusalém em 1953 como um grupo dissidente da Irmandade Muçulmana pelo jurista Sheikh Taqiyuddin al-Nabhani, da Universidade Al-Azhar, no Cairo. Pessoas mais radicais aderiram ao grupo após a Irmandade colaborar com secularistas egípcios. O especialista em extremismo Ghaffar Hussain afirma que o grupo adota uma estratégia de 3 etapas. Número 1. Recrutar indivíduos proeminentes para a causa. Por isso, muitas pessoas recrutam celebridades das redes sociais como Andrew Tate e outros. Em segundo lugar, esses líderes devem disseminar a mensagem para a comunidade muçulmana global. É por isso que você vê celebridades das redes sociais bajulando o Islã. Ei, ChatGPT, eu tenho uma pergunta. Qual é o livro mais preservado de todos na história do mundo? O livro mais preservado da história é amplamente considerado o Alcorão, mantido através de uma transmissão oral e escrita meticulosa ao longo de 1.400 anos, sem quaisquer variações em seu texto original. Uau! Isso é loucura. 3.
Com o tempo, a causa ganha tanto apoio que os governos entregam voluntariamente o poder aos islamistas. Dilip Hussain disse algo semelhante. Também abordei isso detalhadamente em um vídeo. Confira o link na descrição. Você está vendo isso? É por isso que eles estão recrutando essas celebridades das redes sociais em massa e propagando visões totalitárias do Islã como valores benignos que o Ocidente deveria abraçar. Eu ligo pela islamização de todos os países ocidentais porque o cristianismo falhou absoluta e completamente. Então você é estúpido o suficiente para cair nessa? Você vai abraçar esses valores islâmicos? Como se você fosse uma mulher se vestir com um saco de lixo? Ou se você é um homem, vá para a jihad. Numa oficina do Nixon Center em 2004, a aplicação da lei e especialistas chamaram o grupo de esteira transportadora para terroristas. Você faria isso? Espero que não, pois seria estúpido. De qualquer forma, aqui está um aviso. Para os participantes da conferência, espera-se que a polícia de Hamilton a monitore de perto, conforme ordenado pelo prefeito Horwath. Ponto positivo, o evento é gratuito. Você só precisa se registrar e haverá almoço gratuito e alguns serviços de babá gratuitos também serão fornecidos. Harris, eis a parte do progresso. Aqui vem a parte de progredir. No dia 14 de janeiro, o grupo cancelou seu evento, dizendo que essa decisão foi necessitada por circunstâncias que estavam além do nosso controle razoável. Por controle razoável, eles querem dizer que estarão nos observando atentamente, então não podemos espalhar tão livremente outros valores islamistas, propagandistas, terroristas ou jihadistas. Eles são estúpidos ou descarados por pensarem que nada seria feito, já que os governos ocidentais lhes deram carta branca. O anúncio do grupo, na verdade, chamou a atenção do governo canadense, que agora está considerando adicionar o grupo à sua lista de terroristas. A declaração conjunta do ministro da Segurança disse: nossas agências de segurança e inteligência estão atualmente avaliando o Hizb ut-Tahrir para inclusão como uma entidade terrorista sob a lei canadense. O embaixador de Israel no Canadá, Ido Moid, disse que o Canadá deveria designar o grupo como uma organização terrorista, afirmando que isso é exigido em outros países, sendo um chamado para o Canadá fazer o mesmo. Até o momento, não há novas informações sobre a possível inclusão do grupo. No entanto, se Hizb ut-Tahrir for designado como uma organização terrorista no Canadá, isso pode levar à apreensão da propriedade e das finanças do grupo, à revogação de seu status de caridade e a penalidades criminais para indivíduos ou entidades que apoiam o grupo. Como dizem, antes tarde do que nunca. Espero que o Canadá siga os passos da Alemanha e da Grã-Bretanha e avance com a proibição desta organização islamista e antissemita que causou tanta perturbação e radicalização no Ocidente. Então, o que você acha? O Canadá está criando coragem para banir o Hizb ut-Tahrir? Ou eles deveriam banir o Hizb ut-Tahrir em primeiro lugar para proteger a liberdade de expressão daqueles que nem mesmo acreditam na liberdade de expressão? Comente abaixo sua opinião. Sou Harry Sultan. Agradeço a todos os meus patrocinadores e assinantes. Até a próxima. Tchau.